fazer 14 cirurgias no cérebro. E eu nunca vi meu filho falar, Deus é injusto. E eu não quero mais ser crente. Eu não gosto de Deus. Eu nunca vi meu filho de cara fechada. Ele estava sempre rindo, sempre brincando. E ele falava, mãe, vamos cantar. E a gente cantava dentro do filho. Mãe, traz meus CDs. E eu levava os CDs para ele e ele cantava. E teve uma vez em que uma coisa muito séria ia acontecer com ele. E eu não sabia. E ele disse assim, mãe, vamos cantar aquela música que a gente cantava lá na igreja, quando eu era pequeno, em Campo Grande. E eu estava dando banho nele e ele falou, eu falei, canta, filho, que eu te acompanho. Aí ele, vou cantar. Com a boca toda torta, mas falava, vou cantar. Aí ele, mãe, aquela, como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Meu filho tinha acabado de fazer uma cirurgia em que os médicos disseram assim, para eles, né? Depois eles nos contaram. Ele vai morrer. E a gente precisa colocar a calota craniana no lugar. Se a gente colocar, ele vai morrer. Se a gente não colocar, ele vai morrer do mesmo jeito. Como a gente tem que fazer o procedimento, a gente vai fazer. Colocaram a calota craniana no lugar. Meu filho já estava com, infecção hospitalar. E quando colocaram a calota, começou a dar, se eu não me engano, a sepsemia. Começou a inflamar tudo dentro da cabeça dele. E isso já estava acontecendo, porque ele já tinha operado. E ele começou a ficar com isso aqui muito roxo. E eu chamei alguns médicos, esse é pós-operatório, está tudo certo. E quando foi à tarde, um dos pontos estourou. E foi, aquela secreção para tudo quanto é lugar. E a gente correu até a emergência, chegamos lá, falamos com o médico subiu, falou que vou levar para o centro cirúrgico. E naquele dia a gente foi para casa descansar. E quando a gente chegou no hospital de manhã, a enfermeira estava louca, porque ela falou assim, o médico precisa falar com vocês. E a gente correu atrás do médico, mas ele já tinha entregado o plantão e foi embora. E a gente ficou sem saber o que o médico queria falar. Só que, da outra vez que nós estivemos com o médico, ele disse assim, naquele dia seu filho ia morrer. Porque quando eu retirei a calota craniana, ela estava toda necrosada. O cérebro dele estava cheio de pus, muito pus. Eu tive que lavar, eu tive que retirar um pedaço da carne da coxa dele. Ele vai estar aqui para contar o testemunho e vocês vão ter oportunidade de vê-lo. Tive que rasgar uma parte da coxa dele, tirar um pouco de carne para fazer um enxerto, para poder colocar no lugar, mas eu tinha a certeza absoluta que ele não ia amanhecer. E por isso eu queria muito falar com vocês, mas vocês não estavam no hospital. Até nisso Deus nos guardou. Porque se ele falar isso pra gente, a gente não estava preparado naquele dia para ouvir aquela notícia. E quando eu cheguei no hospital no outro dia, meu filho estava lá cantando, rindo e brincando. O único problema é que ele teve uma hemiplegia do lado direito. Ele perdeu todo o movimento do lado direito. Você imagina. Baterista, perdeu todo o movimento. O braço do meu filho era assim, a perna. Eu falei, meu Deus, as coisas pioram a cada dia que passa. E eu falava, Deus, quando que isso vai acabar? Deus, quando que o Senhor vai curar meu filho? Deus, quando o Senhor vai tirar meu filho daqui? Deus dizia, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Sabe por quê? Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, que Lázaro estava doente ainda, e Jesus demorou. E muitas vezes nós não entendemos por que Jesus demorou. Porque se Jesus viesse rápido, ele ia encontrar ainda Lázaro doente. E curar uma enfermidade era algo natural que qualquer homem com um remédio pode fazer. Mas levantar um morto depois de 4 dias
É algo que só Deus pode fazer. E é algo que Deus mudou a história de Betânia. Então, se o que está para acontecer na tua vida ainda não aconteceu, está demorando, e você está dizendo, Deus está demorando, quando é que eu vou ficar curado? Quando é que isso vai acontecer na minha vida? Tenha calma. É no tempo de Deus. É da forma que Deus quer fazer. E nós vemos aqui que Ana também viveu uma guerra espiritual. O diabo vai usar essa situação para poder te tirar do propósito de Deus. E nós vemos também que Ana irritava excessivamente a Ana. E você não pode deixar que os teus inimigos ditem o teu comportamento. Você não pode deixar que as impossibilidades ditem o seu comportamento. Ah, porque antes eu consolidava, eu não vou consolidar mais porque eu estou vivendo um problema. Não. Agora que você vai consolidar ainda mais. Ah, mas eu não vou jejuar porque eu estou vivendo um problema. Não. Agora que você vai dobrar o seu propósito de jejum. Ah, mas eu ia somente ao culto da manhã. Então você vai vir no culto da manhã, no culto da noite, no culto da semana inteira. Sabe por quê? Porque os teus inimigos e a impossibilidade não podem ditar o teu comportamento. Continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente de estar curado, independente de ter possibilidades ou não, Deus vai usar você nessa situação. Ah, mas eu estou enfermo, como que eu vou orar por pessoas que estão enfermas? Meu querido, é aí que Deus quer te usar. É nessa situação, porque Deus está cuidando de você. E lá nós orávamos por pessoas dentro daquela enfermaria. Nós orávamos por enfermeiros, ganhamos vários enfermeiros para Jesus. E o testemunho, nós estávamos glorificando o nome do Senhor, porque quando eu saí de lá, teve uma enfermeira que falou assim, não teve um dia sequer que eu vi essa família blasfemar contra Deus. Não teve um dia sequer que eu vi essas pessoas reclamando de Deus. Eles são crentes de verdade. Eu vejo Deus na vida deles. E é assim, as pessoas precisam ver, sabe por quê? Você pode estar enfermo e outra pessoa que está enferma falar assim, ora por mim. E você vai orar e a pessoa vai falar assim, olha, essa pessoa tem Deus na vida porque ela está precisando de uma cura, mas ela está orando por mim. Você pode entender isso? E a Bíblia diz que Ana não muda o seu foco. Ela continua indo adorar. Ela continua indo para a casa do Senhor. Ela continua fazendo aquilo que ela sempre fez. Porque ela sabia que um dia, quando ela subisse, o Senhor ia atender o seu pedido. E ali, nós ficamos naquela situação. E para encerrar com vocês, a última cirurgia que meu filho fez naquele hospital foi um dia foi Copa e foi Jogo do Brasil. Foi uma terça-feira. Meu filho operou na segunda. E quando eu cheguei no hospital, era uma terça-feira. Mas antes disso, os médicos nos chamaram e eles falaram assim para nós: 10 neurocirurgiões. Não sei se aqui alguém conhece o Dr. Elson Bolsas Lamas, dono do The Imagem. 25 anos de neurocirurgia. Chefe da neurocirurgia do Hospital da Posse. Ele chegou para mim e para minha família e ele disse assim: tenho 25 anos de neurocirurgia. Nunca vi um caso como esse. E quando seu filho chegou aqui, o paciente chega aqui na enfermaria, a gente vê o problema dele e a gente traça um mapa de possíveis complicações que o paciente pode desenvolver. Ele falou, seu filho desenvolveu todas as complicações que nós planejamos, ou que nós desenhamos. Eu falei, glória, danado esse garoto, né? E ele falou assim, e eu, com toda a minha experiência, não tenho mais recursos para lidar com seu filho. Não sei mais o que fazer. A última coisa que nós vamos fazer vai ser uma cirurgia do lado esquerdo, onde ele não tem a calota craniana, porque ele perdeu, ela necrosou. E ele falou, essa válvula ela precisa de um apoio para ficar segura e fazer o papel dela, que é como se fosse uma mangueira. E aqui ele não tem osso. Ele só tem osso até aqui assim. A gente vai arriscar. Um dos riscos vai ser
lado do coração e outro risco aqui. Com a pressão intracraniana, ela pode sair do lugar. Mas a gente vai fazer. Eu falei, temos outra alternativa? Ele falou, é a minha última tentativa. E ali eu falei, Deus, agora está contigo. E nesse dia, quando eu cheguei lá, meu filho operou na segunda-feira, eu saí de lá, deixei ele operadinho, bonitinho, cabecinha raspada, eu vim embora para casa, deixei minha mãe com ele. Quando eu voltei na terça-feira, eu já sabia, eu olhava para ele, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu olhei para ele e eu falei, oi, gato da mãe. Ele, oi, mãe, com aquela voz mole, aquele olho trocado. Eu falei, hoje é o dia. E aí, minha mãe, ele tá bem. Eu falei, mãe, tá ótimo. Glória a Deus, pode ir embora para casa. Vai embora logo, mãe, vai descansar. Porque eu sabia que a partir dali ia ter problemas e a minha mãe não aguenta. Minha mãe desaba. E aí minha mãe foi embora, minha mãe saiu, eu corri para emergência. Quando eu cheguei na emergência, que eu bati na porta da sala dos neurocirurgiões de rotina, não tinha ninguém. Jogo do Brasil, ninguém vai trabalhar, é feriado no Brasil. E aí eu bati na porta, ninguém. Eu desci para a emergência, cheguei na emergência, dei de cara com um rapaz que havia acabado de chegar morto. E era um rapaz de vida errada, e o médico xingando, tira isso daqui, não vou botar a mão, já está morto, e não sei por que botou aqui dentro, e uma confusão dentro da emergência. E eu fui falar com uma enfermeira, pelo amor de Deus, eu preciso de um neurocirurgião. Ela deu uma gargalhada, ela falou assim, minha filha, olha só, neurocirurgião pediu demissão, não tem neurocirurgião. E eu falei, glória a Deus, subi e fui até a UTI. E eu falei com o cardiologista que estava de plantão na UTI, eu falei assim, pelo amor de Deus, não tem neurocirurgião no hospital, nenhum, é jogo do Brasil. Deixa meu filho morrer aqui na UTI, porque eu não quero que ele morra na enfermaria. E o médico disse assim, não, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer, mas ele é pós-operatório, 24 horas, pode descer. Tá lá, o leito dele tá lá, esperando. Porque tinha um leito cativo lá pro Rodrigo na UTI. E aí, fomos lá, pegamos o Rodrigo, levei pra UTI. Isso era 11 horas da manhã. E ele ficou o dia todo apresentando o quadro de hidrocefalia. A válvula saiu do lugar, com pressão intracraniana. Não tinha neurocirurgião. Não tinha vaga no centro cirúrgico. E ali eu falei, Deus, esse é o meu ponto final dessa história. Acabou, não tem mais como. E o tempo foi passando, e meu filho entrando em coma, e eu só via meu filho suspirar, e a cada suspiro eu falava assim, agora. E aí eu cheguei no ouvido dele, coisa de mãe, né, ainda mais mãe pastora, eu falei, garoto, tu já aceitou Jesus? Eu já não podia mais me responder de forma alguma, ele já não tinha movimento nenhum. E eu falei, Rodrigo, se tu já aceitou Jesus, ó filha, a gente vai se encontrar na glória. Mas não estava falando assim, né, irmãos? Como eu estou falando calma aqui, né? Me debulhando em lágrimas. A gente vai se encontrar na glória. Você está indo para tocar para Jesus. E eu vou ficar por aqui, depois a gente se encontra. Mas, Rodrigo, se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, porque você vai para o céu. E depois a gente vai se ver. E ali a assistente social chegou para mim e ela falou assim, e aí, Adriana? Já tem o neurocirurgião? Eu falei, não tem neurocirurgião, não tem sala do centro cirúrgico, não tem nada, eu estou na dispensação. E ela falou assim, então agora você está pronta para aquilo que Deus tem a fazer. Eu falei, olha, se o Maqueiro vier buscar meu filho e levar meu filho para a UTI, para o centro cirúrgico, eu vou glorificar a Deus. Mas se o Maqueiro vier para pegar meu filho dentro de um saco preto e levar para o necrotério, eu também vou dar glória a Deus. Porque eu não tenho mais o que fazer. E aí eu olhava para o meu filho e falava assim, Deus, ele precisa de um neurocirurgião, ele precisa de uma válvula nova. E Deus falava assim, não, ele precisa de mim. Quem está sustentando a vida dele sou eu. Porque realmente não tinha mais uma válvula de dreno, meu filho estava em coma. E não tinha um médico para abrir a cabeça dele e mudar aquela história. Meu filho estava literalmente nos braços de Deus. E quando deu 7 horas da noite, eu liguei para minha família, eu falei, olha, se vocês quiserem vir para o hospital,
pode vir, porque esse é o último dia. Minha irmã, minha cunhada, meu irmão foram lá para o hospital. E aí eu liguei para o pai do Rodrigo e falei, olha, vem para o hospital. E ele veio. Quando ele chegou, o que aconteceu? Eu falei, olha, abri, porque a UTI tem aquele vidro canelado, né, que você consegue abrir para as pessoas poderem ver. Abri o vidro, vim para o lado de fora e mostrei para ele. Falei, essa é a situação, está acontecendo isso, 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 isso. E chegou o momento. E ele falou, não, Deus vai curar. Eu falei, para de viajar. Deus quer levar a criança. A gente está segurando ele aqui. Não. Eu falei, olha só. Vem cá. Toma a mão assim no vidro. Eu falei, põe a mão sobre a minha. Nós vamos fazer a oração de Abraão. E ele relutando, eu falei, não, vamos fazer a oração de Abraão. Vamos fazer a oração de entrega. Às vezes a gente está segurando essa criança aqui porque a gente quer. E ele falei, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Coloquei a mão assim, a oração que eu fiz foi, Deus, essa cama é o altar. O colchão são os gravetos. E a gente está levantando o cutelo agora, com essa oração. A gente está entregando o Rodrigo para o Senhor. Foi o Senhor que nos deu. Ele não é nosso. Se o Senhor quiser levar ele agora, Deus, o Senhor leva. Mas o Senhor vai continuar sendo Deus na nossa vida. Nós vamos continuar te servindo. Nós vamos continuar te amando. Nós vamos continuar sendo pastores. E ali eu fiz literalmente esse movimento. E eu falei, Deus, eu vou descer o cutelo. Eu vou entregar meu filho como Abraão fez. E a gente fez aquela oração. E a gente entregou o Rodrigo na mão do Senhor. 5 minutos depois, quando a gente estava entrando, veio um rapaz com um jaleco branco correndo. E a gente não podia ver médico. Os médicos tinham horrores da gente. Porque a gente via alguém de jaleco branco escrito neuro, a gente corria atrás e perguntava. Peraí, eu quero te perguntar isso. A gente perturbava. E aí ele veio, mas não tinha nada escrito no jaleco. E a gente segurou o rapaz. E a gente falou, o senhor vai para onde? Ele falou, vou para UTI. Vai fazer o quê? Aí ele, eu sou neurocirurgião, eu tenho um pedido de cirurgia para fazer uma cirurgia no paciente que está dentro da UTI. Eu falei, o senhor sabe o nome? Ele falou, não sei o nome, eu sei que está dentro da UTI. Eu falei, não, vambora que é meu filho. Peguei na mão do médico e falei, vambora. E entrei com ele dentro da UTI, a gente entrou com ele. E aí ele foi e conversou com o cardiologista, ele falou assim, não, pode preparar tudo que eu vou operar. Aí a gente falou assim, mas o senhor estava onde? Ele falou, eu acabei de ser admitido. Eu fui admitido agora. Aí a gente olhou um para a cara do outro e a gente falou, meu Deus, o que é isso? E o nome dele era o Dr. André. Eu nunca tinha visto aquele médico lá. E ele falou assim, eu vou operar o seu filho. E aí os enfermeiros, eles estavam tão alegres que eles nem esperaram o maqueiro. Não esperaram o maqueiro nada não. Pegaram o Rodrigo com a cama do jeito que estava e vambora, Rodriguinho, vambora. Vambora e corre logo para ver se dá tempo. E entraram com o Rodrigo no centro cirúrgico e aí eu deixei ele com o pai e fui para casa. 5 horas depois, o telefone liga. Quando o meu telefone tocava, irmão, você não sabe o que é isso. Você pensa em mil coisas, você não quer atender. Você fala, não, eu não quero atender. E o telefone tocou. E aí, bem sua mãe, traz Danone para mim. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser aplaudir o Senhor. Colocaram uma válvula provisória. Na outra semana fizeram uma cirurgia, colocaram uma definitiva, porque o Rodrigo rejeitou as 3 válvulas. E eles falaram assim, esse paciente está saindo muito caro para a gente teve que dar 3 válvulas para receber uma de um outro hospital especial para colocar nele. E na outra semana fizeram essa cirurgia e colocaram a válvula, a definitiva. E na outra semana o médico passou, doutor Guilherme, e ele olhou assim para o Rodrigo, olhou para mim, olhou o prontuário dele e falou assim, você quer ir embora? Eu falei, você está perguntando se vai que é banana? Ele falou assim, então tá bom, irmãos, eu nunca vou esquecer aquele dia.
4 de julho de 2016. De 2006. Ele disse assim: então pode arrumar as coisas do Rodrigo, que vocês vão para casa. Foi a melhor notícia que eu recebi aquele ano. E aí eu virei para ele e falei: hoje a gente vai embora! Aí ele, glória a Deus, muito obrigada, muito toda arrebentada, irmãos, muito obrigada dessa finurinha, magrelinho. E ele falou: eu vou embora para casa. E aí a gente foi para casa, havia uma festa esperando a gente em casa, porque 7 meses que aquele menino estava longe de casa. E depois dali o Rodrigo chegou em casa andando de cadeira de roda, depois ele foi para a muleta, fez 1 ano e 8 meses de terapia na ACD, foi incluído em todas as terapias possíveis, foi 1 ano e 8 meses indo para a ACD todos os dias. Mas aí o Rodrigo depois largou a muleta e ele ficou com uma diferença de uma perna para outra, e eu comecei a orar e eu falei: Deus, eu não aceito meu filho desse jeito. Eu quero ele novinho, de novo. E aí também é um outro processo que depois eu volto para contar, que é um processo de cura interior, que acabou liberando a cura definitiva do meu filho. Mas eu posso adiantar para vocês que nesse processo todo, eu descobri que eu estava decepcionada com Deus. Eu tinha uma ferida na minha alma que eu nem imaginava. E isso estava impedindo meu filho de ser completamente curado. E ali, meu filho começou a fazer as terapias e eu orava todos os dias com ele. Eu falava: pelas feridas de Jesus, você já é curado. E nós levamos o Rodrigo ao neuro. O neuro pediu um exame de rotina, uma tomografia, e meu marido, que era muito ansioso, pegou o exame, levou para o médico, e o médico, ao olhar o exame, só para eu concluir, ele disse: cadê esse garoto? Aí o pai falou: está na escola, que ele voltou para a escola. Ele falou: não é possível, ele não está na escola. Está na escola sim. E ele falou assim: não. Aí ele: mas por quê? O que o senhor está vendo aí no exame? Pelo amor de Deus, me fala, a gente vai ter que voltar para o hospital, vai acontecer tudo de novo. Ele falou assim: não é possível. Ele era espírita, xingou um palavrão enorme, e ele falou assim: a avó falou, não funciona mais. Como que esse garoto está na escola? Ele tinha que estar em coma. A avó falou, está fora do lugar. Meu marido falou assim: Deus, ele falou assim, eu tenho que admitir isso, mas ele está curado. Ele não precisa mais dessa válvula. Não precisa mais. E ele disse assim: se não fosse do lado esquerdo, que foi a última cirurgia que o Rodrigo fez, foi colocar a prótese, que ele usa uma prótese de titânio. Ele falou assim: se não desse tanto trabalho, tivesse 65 parafusos desse tamaninho, eu tirava essa válvula. Mas vai dar trabalho. Deixa ele com ela, pode viver com ela, mas ele não precisa mais dela, ele está curado. Glória a Deus. E hoje, o Rodrigo está com 23 anos. Vai casar agora dia 24 de julho. E ele recuperou os movimentos da perna, a perna dele é completamente normal. Hoje ele é ministro de louvor na igreja, voltou para o instrumento, toca o instrumento dele. Ele comeu o bolo antes da hora, tem uma filhinha. Eu achava que meu filho nem ia namorar. Pelas debilidades que ele tinha, eu falava que meu filho nem ia namorar. Ele terminou o ensino fundamental, ele terminou o 2º grau. E ele falou: mãe, assim que as coisas melhorarem para mim, eu vou voltar, eu vou fazer faculdade. E meu filho fala, enxerga, ouve muito bem. Tá bem de saúde, né? Porque fez uma filhinha. A filhinha dele tá com 3 meses, é uma coisa linda, é a cara dele. E quando essa criança nasceu, que eu tive a honra de apresentar, eu falei: Deus, o Senhor é demais. Porque eu achava que meu filho nem ia namorar. E ele hoje é pai, é filho. Ainda tem os abençoados, né, que falam assim: ela é perfeita.
testemunho dele, já combinou com o pastor Alfredo, vai trazer a esposa, vai trazer a filha. Mas eu quero falar com você que veio este culto hoje. Eu espero que o meu testemunho tenha servido de uma injeção de fé para você. E que a mesma unção em que o Senhor operou um milagre na minha vida de cura, Ele opera na tua vida nessa noite. E eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé. E eu não sei qual é o nível de cura que você precisa nessa noite. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que se lembrou de Ana, quando ela estava exatamente assim no culto, como você, orando e buscando a presença do Senhor. Porque Ana, ela não deixou de estar na presença de Deus. Porque Ana, na casa de Deus, ela era um perigo para o inferno. Assim como você que vai perseverar na tua busca, você vai poder estar dando o teu testemunho, você vai poder estar falando, Deus também realizou na minha vida. E talvez a bênção ainda não tenha chegado na tua vida. Ainda não chegou, mas ela vai chegar. E a Bíblia diz que quando Ana está na presença do Senhor e ela está orando, e muitas vezes Ana foi confundida pelo profeta, ele achou que Ana estava embriagada, porque naquela época só bebia durante o dia as mulheres que não eram mulheres casadas, mulheres que não eram de vida certa. E ela foi confundida com uma prostituta e ela falou, eu não estou cheia de vinho. Eu estou com a minha alma amargurada. Eu sou amargurada de espírito pela situação em que eu estou vivendo. Mas a Bíblia diz que quando Ana, ela sobe para orar, para adorar, e quando ela está clamando ao Senhor, ali orando, ela recebe a palavra profética. O profeta diz assim, então vai e seja como a tua fé, seja como você deseja, você conceberá. O teu ventre agora está sendo liberado no reino espiritual, Ana. Você está sendo curada dessa esterilidade. E porque você veio aqui nessa noite, querida e querida do Senhor, receba essa palavra profética. Não sei qual é o nível de cura que você precisa, mas eu quero declarar sobre a tua vida. Vá e seja feita conforme a tua fé. Conforme a tua fé, porque é a tua fé que vai elevar o teu nível daquilo que você precisa nessa noite. E aí você pode me perguntar, pastor, mas como você aguentou 7 meses de espera? Como você aguentou acreditar em todas as impossibilidades? A fé. Porque eu tinha certeza de que Deus faria. E o que está acontecendo com você, Deus quer glorificar o nome dele. Sabe por que a Bíblia não fala o nome dos filhos de Penina? Mas a Bíblia conta o nome do filho de Ana. E ele é conhecido até o dia de hoje. Isso quer dizer que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, todos saberão. Todos saberão. É para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero orar com você nessa noite, que precisa de cura. Eu quero te chamar aqui na frente, porque eu quero orar junto com você. Se lembrou de Ana. E eu quero orar contigo. Venha, sai do seu lugar. Quero orar pela tua cura. Quero orar pelo teu milagre. Vou dizer isso, eu quero orar pelo teu milagre, porque eu sou testemunha de um milagre. Se a unção de milagre está sobre a minha família, sobre a minha casa, eu quero orar para que o Senhor possa compartilhar com você essa unção. Eu quero pedir ao Senhor que venha